mês do Halloween e o que acontece? Esse mês eu tava com zero vontade de ler terror. Porém, eu trouxe algumas indicações aqui com a vibe festa estranha com gente esquisita, que é o meu tipo de história, independente do gênero. Então segura aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez, pela primeira vez, não sei, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Luísa Temponi. Se você é uma pessoa recorrente aqui do canal, já sabe que eu adoro essa vibe da festa estranha com gente esquisita. E eu não digo isso de forma pejorativa, veja bem. Pra mim, é um baita elogio esse tipo de história. Quando eu falo que é festa estranha com gente esquisita, você pode ter certeza que eu favoritei. E se, como eu, você também gosta de coisa estranha, tipo assim, uma coisa meio Família Addams, uma coisa meio Beetlejuice, nessa vibe aí, vamos, me dê mais desse tipo de história. Se você gosta desse tipo de história também, talvez você goste de alguns desses livros aqui que eu vou citar. O primeiro deles foi um que eu li no ano passado e foi uma experiência muito da estranha que foi Vita Nostra, da Marina e do Sergei Dyatlov. Foi escrito por um casal, no caso. Aliás, ele faleceu não tem nem muito tempo assim. Só a Marina tá viva agora. E eu fiz até vlog desse livro no passado, falei, gostei muito. Esse aqui é mais um caso do ame-o ou deixe-o. Eu vi muita gente irritadíssima com esse livro aqui. Pra ler esse tipo de livro aqui, você tem que ir, sabe como? Desligando um pouquinho o botão da razão. Porque tem coisa que é pra você sentir. Embora o livro faça sentido, apesar de toda a esquisitice dele, ele não deixa de ser um coming of age, um livro sobre amadurecimento e tal. Só que não é nos parâmetros normais que a gente tá acostumado de uma história ali, tintim por tintim. E aí eu vi ano passado essa capa belíssima da editora Morro Branco, vi que ele era um Dark Academia, eu não sabia bem o que era Dark Academia até ano passado, aí eu quis conferir pela literatura, né? E ele, assim, ele é focado ali num público new adult, não sei. Então, mas não dá pra ficar muito presa à classificação indicativa dele, porque ele realmente é uma experiência. Ele demora, é uma história que demora um pouquinho a começar, você tem que ter uma certa paciência, uma certa resistência, eu diria, mas não de uma forma ruim. E aí, depois que ele começa a seguir o fluxo da coisa, é muito frenético e fica muito interessante. Ele é o tipo de livro que é feito pra te deixar confuso. E quando eu digo que ele é festa estranha com gente esquisita, é porque o elenco todo dele é assim. Eu não tenho como definir. Qualquer coisa que eu disser sobre os personagens aqui, eu posso tirar um pouco da experiência de vocês. Então eu prefiro me ater ao fato de ler. Ele se passa majoritariamente num ambiente acadêmico ali e todo mundo passa essa vibe. Desde da parte estética, assim, de uma escolha de roupa, até nas atitudes mesmo, no ambiente que eles vivem ali. Ninguém é muito certo das ideias aqui também e tal, e vocês vão entendendo no caminho, durante a leitura. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, tem muita coisa filosófica no meio. Então, como eu disse, ele dividiu muito a opinião, teve gente amando, teve gente odiando, mas odiando com força. A gente vai acompanhar ali uma protagonista que é convocada, basicamente, nossa, o sol vindo, o sol há de brilhar outra vez. Então a gente vai ali acompanhar uma guria nesse ambiente acadêmico, praticamente obrigada aí, eu diria, é uma convocação, mas é um negócio meio obrigado ali, por um ser ali, por uma pessoa e tal. Essa universidade não é muito bem o que parece. Primeiro que ninguém ouviu falar dela, assim, normalmente. Então, a protagonista acha que estão tirando sarro da cara dela. Ela acha que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo com ela. Não dá pra se ater muita racionalidade aqui. Vamos trabalhar com subjetivo. Então, ela é meio que coagida aí por essa pessoa que eu tava falando, e porque senão dá a entender que alguma coisa muito ruim vai acontecer com pessoas próximas a ela, então ela se sente meio que na obrigação. Daí ela vai passar por alguns testes estranhíssimos pra ver se ela é apta a frequentar esse lugar. Ainda tem isso, né? A pessoa já é coagida e ainda tem que passar por uns testes bizarros, mas ok, ela faz. E, enfim, tudo que ela vai aprendendo tem uma questão ali metafórica no meio, tem esse lance de ser uma história sobre amadurecimento. Então, se você tiver interesse nesse livro, eu digo que vá pela viagem e não pela razão.
Continuando, eu também indico qualquer livro da Shirley Jackson. Os que eu tenho físicos aqui são esses dois aqui. Os livros dela não estão mais na editora Suma, eles estão na Alfaguara, que é outro selo da companhia. Tenho A Assombração da Casa da Colina e Sempre Vivemos no Castelo. Eu adoro que essa capa não diz nada sobre a história, que é super louca das ideias, mas eu gosto dessa edição. Essas edições da Suma eram bem bonitinhas. Não sei como é que tá a da Alfaguara. Eu acho que essa vai ser minha única indicação de terror, de fato, nessa lista, que é um terror mais psicológico ali, mas não deixa de ser. Não vou entrar muito na questão de cada livro aqui, mas sim falando sobre a vibe dos personagens da Shirley Jackson. Pelo menos todos os que eu conheço, todos são narradores não confiáveis, que você tem que lutar ali pra entender se você tá tendo um panorama geral ou se você tá tendo uma visão contaminada da situação. Você tira várias interpretações disso. Eu gosto muito desse tipo de história. Então a gente vê respingo das obras da Shirley Jackson em muita coisa, tanto na literatura quanto no audiovisual. Os livros da Shirley têm muito esse ar esquisito. Aqueles personagens que trabalham com essas nuances, sabe? Não é muito certo. Tem ali umas ondas, se é que a minha analogia aqui fez algum sentido. E ela traz muito o lado do ser humano que nem sempre é muito bonito, porque um ser humano não é 100% uma coisa o tempo inteiro, e ela traz à tona esses lados que são esses lados que a gente joga muitas das vezes pra debaixo do tapete. Então todos os personagens dela têm essa vibe do esquisitinho, se encaixa muito bem aqui na proposta. E o que eu mais gosto, não é surpresa pra ninguém, que é a Assombração. E eu acho que vale muito a leitura, só que eu acho que vale a pena eu ler com cautela se você tem alguma sensibilidade, alguns temas. Tem temas bem pesados nos livros dela, então vale saber disso. E como eu tava falando, eu amo esse lance do narrador não confiável, tudo pra mim. E o que me lembra também um pouco de A Volta do Parafuso, do Henry James, também tem essa pegada. Alguns livros que eu vou mencionar muito rápido aqui nesse vídeo, porque eu vivo falando deles e, por exemplo, eu sempre falo da Beck Chambers. Beck Chambers é a rainha de fazer essa vibe assim, só que ela não traz uma vibe de Halloween. É outra coisa, é outra parada, mas eu acho que vale mencionar, qualquer livro dela traz um pouco dessa... É um monte de gente esquisita no meio junto, todo mundo feliz e tal. Geralmente as coisas da Beck Chambers são bem alegrinhas. Então eu sempre falo muito dela aqui no canal, então eu não vou estar especificando muito por isso, mas acho que vale, acho que é uma menção honrosa aqui. Outro livro que eu vivo falando aqui, vivo panfletando aqui no canal é Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman, que também trazem essa vibe perfeitamente. Pelas Maldições traz muitos elementos, tipo Apocalipse, Anticristo, mas de uma forma muito hilária. Joga todo mundo junto ali, é uma esquisitice sem igual, eu amo. É uma das minhas histórias preferidas também, vivo comentando aqui no canal. Outro que eu talvez não tenha falado tanto aqui também, mas é uma menção que vale falar assim rapidamente aqui antes de continuar o vídeo, é o Wicked, do Gregory Maguire, que é uma releitura do Mágico de Oz, que também tem o quê? Um dos musicais mais rentáveis da Broadway, foi baseado nesse livro, é um livro da década de 90, ele é um pouco cansativo, ele não tem uma dinâmica, um ritmo muito rápido. Eu sou apaixonada por ele e eu sempre indico. Eu amo esses pockets deles aqui, que eles são verdinhos, eles têm corte verde. O meu tá imundo já de poeira. E as páginas, infelizmente, amarelam muito. Eu ainda preciso comprar outra versão dele. Se bem que eu tenho uma... Nossa, tá fedorento. Depois eu começo a espirrar, a gente não sabe por quê. Enfim, ele tem mais 3 continuações também que eu ainda não li, um dia talvez eu ler. Mas o próprio Wicked também, ele trabalha com algumas questões um pouco mais pesadas, até umas coisas meio político-sociais ali. E que é muito interessante ver a releitura. Hoje em dia a releitura é muito comum da gente ver a releitura de várias coisas, de contos de fada e tal. Só que eu acho que essa é uma das que vale muito a pena se você for uma pessoa paciente. E também, óbvio, o que me inspirou a fazer esse vídeo, que eu falei, nossa, como eu gosto dessa vibe de festa estranha com gente esquisita, foi Locketstone, porque eu também não vou me falar mais sobre ele aqui nesse vídeo aqui, porque tem uma playlist só pra isso aqui, caso você tenha interesse, também vou estar deixando aqui o link na descrição. Esse daqui exprime exatamente a vibe. Queria falar também sobre os contos do Rafael Westenfelder, um autor brasileiro. E tem 3 contos dele disponíveis pela Amazon, são em formato digital. E eu já li os 3.
E eu gostei muito dos três, tenho minha preferência entre eles, mas no geral gostei muito. Ele traz essa vibe perfeitamente é um terror, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas esquisitas acontecendo. E os personagens também, embora muito palpáveis, eles são estranhos também, o que, como eu disse, é um elogio, no caso. Eu falei recentemente de Depois da Caixa Preta, que remonta ali o BBB, e o protagonista tá meio bolado porque ele acha que as pessoas, depois de irem pro tal do confessionário que se chama Caixa Preta, no caso, as pessoas meio que voltam lobotomizadas. E aí tem também, eu li As 220 Mortes de Laura Lins, que conta a história sob a ótica de um cara, sobre a melhor amiga dele que vai, morrer várias vezes durante o conto, e ele tenta impedir, fazendo vários planos. Sempre que acontece alguma coisa, ele vai lá e anota pra tentar fazer diferente e tentar fazer a amiga dele viver. E esse conto é um pouco pesado, tá? Ele tem vários gatilhos de violência, tudo isso aí que eu já mencionei. Então, se for ler, por favor, leia com consciência, porque ele é pesado. Então, tem um lance de violência gráfica também, que é bem presente. Se você não tiver nenhuma sensibilidade quanto a esses tópicos, é uma leitura que vale a pena. E também tem o Baú do Zumbi Gelado, que foi o último que eu li. E agora eu tô esperando, esse é o tipo de autor que o que lançar eu vou ler, com certeza. Eu gostei muito do percurso e o final eu achei legal. Mas assim, não foi o mais esplendoroso, que mais me deixou chocada, igual os outros e tal. Mas eu gostei muito do percurso, então eu acho válido de qualquer maneira. Porque eu acho que a leitura é isso também, né? Nem sempre a gente pode resumir a experiência ao final, mas sim ao trajeto. E o Baú do Zumbi Gelado traz a temática de videogames, de jogos online. É bem legal. Os contos do Rafael exalam essa energia do Festa Estranho com gente esquisita fácil. Só que é um estranho confortável, só que às vezes trágico, às vezes muito trágico. Difícil definir. Enfim, se você quiser saber mais sobre esses contos, eu falei sobre um deles no vídeo de últimas leituras e vou falar sobre esses dois com mais atenção, com mais informação no próximo vídeo de leituras, que deve sair, não sei se sai esse mês ainda não, mas pelo menos em novembro vai sair. Enfim, em algum momento vem. E agora chegou o momento que eu peço pra você me indicar nos comentários o livro mais Festa Estranha com gente esquisita que você já leu, e me diz se você gostou ou se você não gostou, enfim. E aí aproveita, se você gostou do conteúdo e é novo no canal, se inscreva, por favor. E deixa aquele like pra me ajudar no engajamento. Minhas redes sociais ficam na descrição. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau!